Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia a todos. Que Deus os abençoe. Amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Isaías, capítulos 23, 24, 25 e também capítulo 26. No capítulo 23, irmãos, do versos 1 ao 18, as cidades de Tiro e Sidom foram edificadas pelos descendentes dos cananeus e estava situada na região conhecida como Líbano nos dias atuais. Seus habitantes eram famosos por navegarem habilmente, por terem agilidade para navegar, de modo que controlava todo o comércio marítimo por conseguinte, todo o comércio da costa do Mediterrâneo. Tanto o rei Davi quanto o Salomão negociaram com essas cidades materiais para a construção do templo. E aí a gente tem essa referência lá em 2 Samuel capítulo 5 e em 1 Reis capítulo 5 também, versos de 8 a 9. O rei Acabe se casou com a princesa fenícia Jezabel, que promoveu a adoração de Baal em Israel. 1 Reis capítulo 16, versos 29. Ainda no capítulo 23, de versos 1 a 7, nós vimos aqui uma lamentação. A Fenícia era a capital comercial do mundo mediterrâneo. Suas duas principais cidades, Tiro e Sidom, estavam destinadas à destruição. Isaías descreve drasticamente o impacto que esse desastre teria sobre as colônias e parceiros comerciais ao longo da costa do Mediterrâneo. Os marinheiros fenícios serão envergonhados. Dos versos 8 ao 14 do capítulo 23, temos uma explicação. Assim como o Senhor propôs destruir o Egito e a Babilônia, ele propôs julgar a cidade de Tiro. O golpe contra os centros comerciais da Fenícia era entregue pelos caldeus. Esses habitantes do sul da Mesopotâmia foram conquistados pelos assírios. No entanto, irmãos, os caldeus serão os agentes da ira de Deus contra Tiro. As frotas mercantes fenícias lamentarão a destruição do seu porto de origem e a cidade de fortaleza. A história registra o cumprimento dessas previsões. O caldeu Nabucodonosor sitiou Tiro durante 13 anos, entre 598 a 585 a.C. Em seguida, eles destruíram completamente a cidade. Nos versos 15 de Isaías, capítulo 23, vimos a devastação de Tiro, que não será permanente. Os 70 anos mencionados por Isaías foram, provavelmente, cerca de 700 a 630 a.C., quando o comércio da Fenícia foi bastante limitado pelos assírios. Isaías exortou a cidade de Tiro a assumir a canção de uma meretriz na tentativa de reviver o interesse em si mesma. No final dos 70 anos de Tiro, voltará a ser visitada pelo Senhor. A cidade voltará à sua relação comercial com os reinos do mundo. Vimos isso no versos 15 e 17. Com a ajuda do Senhor, a cidade retornará. Versos 18. Em algum momento nesta restauração, a renda de Tiro será dedicada ao Senhor. Todos os ganhos obtidos por Tiro de modo pecaminoso deverá sustentar Judá do mesmo modo que suas colônias haviam sustentado Tiro no passado. Especificamente, ele seria usado para alimentar e vestir os funcionários oficiais do Senhor. Alguns dos materiais de construção para o segundo templo veio de Tiro. Joséfo e Jerônimo relatam como muitos na área da Fenícia foram convertidos e apoiaram o trabalho do Senhor. Paulo encontrou almas piedosas lá nos templos do Novo Testamento,
aí como vimos em Atos capítulo 21, versos 3. No segundo século, Tiro tornou-se então um importantíssimo centro cristão. Iniciando Isaías capítulo 24, depois de profetizar sobre 11 países diferentes, Isaías ampliou a sua profecia e proclamou um julgamento sobre o mundo inteiro. A palavra terra, ou Eretz em hebraico, aparece 16 vezes no capítulo 24, mas Isaías 24 e 27 descrevem um julgamento global que acarretará na destruição dos inimigos de Deus e a restauração do povo de Israel. Os capítulos seguintes, irmãos, 24 a 26, apresentam certas semelhanças. Os profetas chamam essa época do terrível julgamento, ou seja, o dia do Senhor. E no Novo Testamento ele é descrito em Mateus 24, em Marcos 13 e Apocalipse 6, versos 19. Isaías advertiu o reino do norte, dizendo que serão destruídos pelos assírios, e disse a Judá que os babilônios os levarão cativos. Mas essas calamidades locais foram apenas o início de uma grande catástrofe que acontecerá no mundo inteiro, que na verdade alcançará o mundo inteiro. Entretanto, Isaías faz 3 declarações capazes de confortar o povo escolhido de Deus. Essas declarações nos encorajam hoje, enquanto presenciamos o mundo mergulhado no pecado e em total rebelião contra Deus. Será que Deus vai lidar com o ímpio? E que esperança há para os justos? Versos 24, a partir do versos 1. O resultado do julgamento de Deus será um mundo vazio, devastado e cujos habitantes serão dispersos. 4 aspectos do julgamento são definidos em Isaías 24. Primeiro aspecto, um julgamento universal, entre os versos 1 a 6. Isaías fez um anúncio interessante, meus irmãos, que o Senhor limpará a terra como um homem limpa um vaso sujo. Todas as classes e categorias em todo o mundo serão afetadas. A terra será completamente devastada. E tal julgamento, meus irmãos, foi merecido, na visão de Isaías. Os homens transgrediram as leis de Deus e quebraram a aliança. Portanto, poucos sobreviverão ao fogo do juízo. Em segundo lugar, vimos um julgamento devastador, versos 7 a 16. Em toda a terra o impacto será sentido. Nas áreas rurais, os vinhedos serão arruinados, a alegria associada com a colheita da uva cessará, as casas permanecerão fechadas e os moradores trancarão as portas das suas casas e não deixarão ninguém entrar. Nos versos 13, alguns sobreviverão, mas serão poucos. Eles serão comparados às azeitonas deixadas nas árvores ou uvas deixadas na videira após as colheitas. Em terceiro momento, irmãos, um julgamento inevitável. Em Isaías capítulo 24, dos versos 17 a 20. Como animais aterrorizados, fugindo de um caçador implacável, os pecadores serão caçados. Ninguém escapará. Isaías proclamou esse julgamento como sendo um terrível dilúvio e um violento terremoto. A terra tremerá sob o peso da transgressão, ou seja, da desobediência deliberada do povo. Num quarto momento, nós teremos um julgamento ordenado, entre os versos 21 e 23. Os anjos que se rebelam contra Deus, em algum momento no passado, e em seguida, o Senhor julgará os reis da terra. Todos esses inimigos serão encarcerados e depois de um longo tempo serão punidos, como vimos no verso 22. Também
em Judas, capítulo 6, e 2 Pedro, perdão, irmãos, Judas, versos 6, e 2 Pedro 2, versos 4. Tem esse mesmo pensamento, essa mesma narrativa. A derrota de Satanás, meus irmãos, e seus exércitos, desencadeará uma explosão de louvor nas regiões celestiais. Essas explosões súbitas pontuam a narrativa profética do Apocalipse. Por exemplo, em Apocalipse 4, versos de 8 a 11, Apocalipse 5, versos de 9 a 10, e capítulo 11 e capítulo 14. No versos 23 do capítulo 24, para o Senhor será um dia glorioso, uma vez que seus adversários serão subjugados. O reino de Deus será visto em toda a sua plenitude, em poder e glória. Ele reinará no monte de Sião e em Jerusalém. Considerando, irmãos, que Isaías havia proclamado a destruição da terra física, a referência aqui deve ser o Monte Sião celestial, como vimos em Abacuque, capítulo 12, versos 22, e a Nova Jerusalém, Apocalipse 21, versos 1. Essa cidade será tão brilhante que não terá necessidade do sol ou da lua, como vimos em Apocalipse capítulo 21, versos 23. E em sua sala do trono, trono, Deus vai sentar-se em glória diante dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, de acordo com o livro de Apocalipse. E com isso finalizamos o capítulo 24. Iniciando o capítulo 25, meus amados irmãos, dos versos de 1 a 12, esse capítulo é um cântico de louvor ao Senhor do remanescente crente que foi preservado durante o dia do Senhor. Isaías, representando o povo de Deus, irrompeu uma canção de louvor. Ele declarou que Deus é fiel em seu propósito. Nesta canção, 3 imagens marcantes se destacam. Em primeiro lugar, Isaías declara como Deus protegerá o seu povo. Ele comparou as forças do mal a uma cidade que se opõe a Sião, a cidade de Deus. Ao longo da história, meus irmãos, Deus transformou algumas cidades, como Nínive e Babilônia, em um monte de ruínas. A vitória do Senhor sobre o inimigo poderoso, em última análise, resultará na conversão dos gentios em grandes números, como vimos em Isaías capítulo 25, versos 3. Como a sombra de uma nuvem que traz alívio em um dia quente. Do mesmo modo, Deus libertará o seu povo do calor opressivo da perseguição. Versos 4. E silenciará a boca dos estrangeiros. O Senhor calará os gritos de vitória de homens violentos, como vimos no capítulo 25, verso 5. Em segundo lugar, meus irmãos, Isaías declara a provisão de Deus para o seu povo. Um generoso banquete será preparado para todos os povos que aceitarem o convite do Altíssimo. Verso 6. E ali ele acabará com com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. As lágrimas do seu povo serão removidas para sempre. Aleluia. Sentados à mesa do banquete, os santos que aguardavam a glorificação se alegrarão com o Senhor. Versos 9. E finalmente, irmãos, Isaías declara a punição que aguarda os inimigos de Sião. Enquanto o povo de Deus se alegra no Monte Sião, os inimigos do povo de Deus, representados por Moabe, serão pisoteados como a palha. Moabe ficava a leste de Israel através do Mar Morto. Israel e Judá tiveram muitas brigas com Moabe, que era conhecido por seu orgulho. Moabe e todos os inimigos de Deus serão totalmente destruídos, pisoteados e derrubados. Os moabitas orgulhosos serão humilhados por Deus. Todas as suas fortificações serão abatidas e envergonhadas.
como vimos no capítulo 25, do versos 10 a 12. Somente o povo de Deus aproveitará o tempo de prosperidade e bênçãos do Senhor. E com isso, irmãos, finalizamos o capítulo 25. Iniciando o capítulo 26, meus amados irmãos. O capítulo 26 é um hino de confiança na proteção de Deus. A expressão naquele dia, que se refere ao dia do Senhor, e as bênçãos que seguirão quando o Senhor derrotar seus inimigos, este hino se move através de três fases. Isaías comparou Sião a uma fortaleza, versos 1 a 6. Ela, ela estava protegida não por paredes de pedras, mas por paredes de salvação. Samaria caiu diante dos assírios e Jerusalém diante dos babilônios. Mas a nova Jerusalém será inexpugnável. Seus portões estarão abertos para uma nação fiel e justa. Seus cidadãos desfrutarão de uma medida especial de paz. Por quê? Eles foram marcados por propósito firme, eles confiaram em Deus. Em vista desses fatos, Isaías exortou aos seus leitores a confiarem em Deus para sempre. Ele ofereceu duas provas de que o Senhor era digno de sua confiança. Em primeiro lugar, Deus é eterno, uma rocha eterna. Em segundo lugar, Deus rebaixou os vaidosos e humilhou a cidade orgulhosa em que moravam. Porém, os pobres e humildes, o povo de Deus, pisarão os escombros daquele lugar outrora orgulhoso. Em segundo, numa segunda, numa segunda ponto de vista, dos versos 7 a 15 do capítulo 26, Isaías refletiu enquanto contemplava os benefícios do juízo de Deus. Em primeiro lugar, ele observou que a forma como o caminho dos justos através da vida tornou-se plano, como resultado dos justos juízos do Senhor, os obstáculos perigosos foram removidos do caminho. Aqueles que se recusam a atender os caminhos de Deus aprenderão sobre a justiça do Altíssimo quando forem julgados. Em segundo lugar, durante a sua peregrinação terrena, o justo espera pelo Senhor. O justo depende do Senhor e não de esquemas humanamente planejados, como vimos no versos 8. Em terceiro lugar, nos versos 9, os santos esperam pelo Senhor a todo instante. Somente através do julgamento divino os homens serão conduzidos ao arrependimento. Em quarto lugar, e no versos 10, mesmo que a mão de Deus esteja sobre a vida dos ímpios, eles não percebem o perigo. Um dia, porém, eles verão o zelo de Deus por seus verdadeiros santos e a sua ira ardente também. Em quinto lugar, no versos 11, os perversos que estão cegos para a autoridade divina e para o seu eminente castigo sobre eles, terão consciência do amor do Senhor pelo seu povo de Israel, para a sua própria vergonha. Em sexto lugar, versos 12, capítulo 26, embora o futuro de Israel pareça árido, Isaías expressa grande confiança de que a nação finalmente prosperará, será próspera. Versos 13 a 15, as nações estrangeiras serão coisas do passado. Elas não aparecerão no cenário da história dos povos. Isaías viu a expansão dos limites territoriais de Israel como um fato já consumado. Dos versos 16 a 19, além disso, existe aí uma grande expectativa. Isaías descreve o remanescente confessando os seus fracassos ao Senhor. Por causa de seus pecados, o povo de Israel
havia se submetido a muitos tiranos gentios. Mas agora esses tiranos estavam mortos e não retornarão para escravizá-los. Deus disciplinou o seu povo e trouxe-os para o lugar onde tudo o que podiam fazer era sussurrar suas orações. Mas ele os ouviu e os entregou. Versos 18. A agonia do Senhor, ou agonia do dia do Senhor, é comparada com a dor de uma mulher em trabalho de parto. E aí nós temos uma referência muito interessante em Isaías, no capítulo 13, versos de 6 a 8, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versos 1 e 3. Sugiro aos irmãos que leiam para facilitar o entendimento desse versos 18 do capítulo 26 de Isaías. Israel, irmãos, não conseguiu dar à luz as bênçãos que Deus queria que eles trouxessem ao mundo, o que impediu Israel de ser uma bênção para o mundo. Eles abandonaram, irmãos, a adoração sincera ao verdadeiro Deus e se voltaram para os ídolos. No versos 19 do capítulo 26, Isaías imaginou um orvalho celeste suavemente, mas poderosamente, fazendo com que a terra desse à luz os seus mortos. Alguns pensam que Isaías estivesse prevendo a ressurreição final. Outros concordam que esteja representado na linguagem poética a força do evangelho que dá vida. Ainda outros pensam que a referência seja a restauração de Israel após o cativeiro. Dos versos 20 a 21, vimos a restauração final de Israel, que não acontecerá de imediato. Portanto, irmãos, a nação deveria continuar orando pela restauração, até que o ponto da indignação de Deus terminasse. O período entre o momento da deportação assíria do Reino do Norte, que começou em 745 a.C., até a destruição em 70 depois de Cristo, é tratado no Antigo Testamento como o período de angústia para Jacó e o período da indignação. Em Isaías capítulo 26, versos 21, e finalizando o capítulo 26, e também a leitura do dia de hoje, a fé exige, irmãos, que o justo continue vivendo na expectativa até que Deus saia do seu lugar, para castigar a iniquidade. Todos os pecados serão conhecidos. A terra descobrirá o sangue derramado sobre ela. E se foram feitos em segredo ou em público, essas palavras incentivarão o remanescente nos dias de Isaías a permanecer fiel ao Senhor, sabendo que ele acabará por julgar o pecado. Amém, meus amados irmãos? E com isso nós terminamos e finalizamos a leitura e exposição do dia de hoje. Um forte abraço, Deus os abençoe e até amanhã.